Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou mostrar para vocês como que usamos o voltímetro digital. A gente pode perceber pela figurinha que eu tenho aqui, ó, que você tem então a chave seletora e ele está indicando várias grandezas que você pode utilizar. Então eu vou pegar agora o multímetro aqui na prática, mostrar para vocês bem aqui as escalas e aqui tá fácil, né? Você tem a tensão contínua, que é a que mede pilhas e baterias. Você tem aqui que é um V com tracinho, né, reto. Aqui você tem um V com um tio, ou seja, uma tensão alternada, que seria uma das escalas 750 e 200 milivolts. Isso aqui seria tensão alternada, da qual você mede a tensão, por exemplo, da tomada da sua casa. Se você quer saber se é 220, 110 volts. Aqui, como eu disse, né, tensão contínua seria da pilha, vai de 200 milivolts até 1000 volts. E as outras escalas, né, só citar, mas a gente não vai falar dela agora, que seria a escala de ohms, pela simbologia aqui. A gente tem aqui, ó, A de corrente, corrente alternada, a com tracinho reto, que é corrente contínua, e um Fzinho aqui para você medir a capacitância, tá? Medir capacitores. Você tem aqui outras escalas para medir o ganho do transistor. Aqui você coloca o transistor para ver se ele está bom ou ruim, né? Mas isso aí vai variar de multímetro para multímetro. Os simples, né? A gente tem basicamente esses que eu falei: tensão contínua, tensão alternada, resistência e corrente contínua, tá bom? Aí você tem aqui o que? Os plugs que você vai conectar. Você vai medir tensão, então você sempre vai colocar o preto no comum, e aí onde tem V e ohms vai ser o pino vermelho onde você vai medir a tensão. Tá certo? Esses outros aqui a gente vai falar mais tarde, quando for mexer com corrente elétrica. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pôr em mente é que quando você for medir tensão, você sabe que a tensão dos componentes em paralelo, né, ela é a mesma. Então a gente vai colocar sempre o aparelho em paralelo com a grandeza que você estiver medindo. Mas antes, vamos pensar que você se depara então com um multímetro de outro modelo que não seja esse, e aí você vê umas letrinhas estranhas. Isso a gente vai ver então agora. Olha só as letrinhas estranhas da qual eu falei. Você às vezes vê lá nas escalas que vem aqui, né, nessa figura, que está escrito DCV, ACV, DCA, ACA. Aí você fala, putz, por que não é tão fácil quanto o outro, né? Porque são modelos diferentes. Mas nem por isso vai te deixar a tua vida um tormento. Porque olha só, a gente tem que lembrar que as nomenclaturas, elas seguem todo o padrão americano. Então é sempre ao contrário que a gente lê, né? Primeira coisa que você tem que saber é que AC e DC são tensão alternada e contínua. AC alternado, DC contínua. AC, DC, tensão alternada e contínua. Não tem nada a ver com a banda de heavy metal lá. E aí a gente tem o que depois dessas nomenclaturas? A grandeza que você quer medir. Então quando você vê aqui, ó, você vai ver DCV, você vê ao contrário. O V é volts e o DC, tensão contínua. Perfeito? Aqui, ó, ACV, você vai ver o contrário. Você começa pelo V, que é tensão, ele mede, e AC, que significa alternado. Então, ele vai medir tensão alternada. E aqui você tem, ó, DCA, A de quê? De ampere. Começa sempre ao contrário. A é corrente, ampere. DC, contínua. Então, essa grandeza que ele estiver indicando aqui, ele vai medir corrente contínua. E ACA, você vê ao contrário, A de corrente, AC de corrente alternada, né? Então vai ser corrente alternada. Simples assim, certo? Então sempre lembrando, apareceram três letrinhas desse jeito, você fala, eu não sei se é DCA, ACV, fica uma salada mista aí, não tem nada a ver, você pega simplesmente e lê ao contrário. O que vem primeiro é a grandeza que ele mede. E o que vem depois é se ela é tensão, se ela é alternada ou é contínua, certo? Então, de novo, o que ele mede primeiro é a grandeza aqui. Então, você vai ver ao contrário, aqui é a grandeza tensão e aqui é a grandeza corrente. E depois, se ela é alternada ou se ela é contínua. Tranquilo? Aqui, pessoal, são dois casos, né, de circuitinhos que nós temos aqui. O primeiro, você sabe que os dois resistores estão em paralelo. Então, lembrando que tensão é medida de DDP, diferença de potencial, ou seja, a diferença de energia que entra aqui em relação a que sai aqui. Então, nesse caso aqui, ó, você vê que essa fontezinha está jogando energia aqui e a mesma energia que está chegando nesse também vai estar chegando nesse.
ao medir tensão nesse primeiro componente, você vai estar pegando toda a energia que vem desse fio de cima e vai comparar com toda a energia que sai desses fios até chegar no zero aqui, ó, certo? Então, se você mede tensão em paralelo, você concorda que esse valor que você pegar desse primeiro resistor, se você conectar aqui e aqui, também vai ser o mesmo valor? Então, é por isso que tensão que você mede com componente em paralelo vai ser sempre igual. Agora você tem aqui embaixo uma figura diferente, você tem um componente atrás do outro, do qual a gente chama de componente em séries. Então você vai ter aqui, ó, essa energia que vem aqui está entrando no ponto A e sai no ponto C. Esse resistor ele está recebendo uma energia direta da bateria, pega um pouquinho para ele e devolve para trás aqui. O outro vai pegar o resto e vai chegar até zero aqui na bateria. Então o que acontece? Ao medir essa tensão aqui primeiro, você está pegando uma parte que esse resistor está consumindo. Você pega esse componente e joga aqui em cima, né? Esse componente aqui, esse multímetro, ele vai medir essa tensão aqui de cima. Então você concorda que se aqui, por exemplo, for 10 volts e aqui entrar 10, ele pega 3, vai sobrar no ponto C 7. E aqui vai ter que dar zero. Então vamos fazer, né, mostrando que é mais fácil. Então suponha que aqui seja 10 volts. Todo esse fio aqui, ó, tem 10 volts. Então está chegando aqui 10 volts. O resistor, vamos dizer que ele pegou 3 volts para ele. Então quanto você vai ter aqui nesse fio? 7 volts. E aí o que ele vai fazer? Ó? Na hora de você medir aqui em cima, ele vai pegar 10 e ver que aqui está saindo 7. Ele compara, ele está falando, ué, mas está entrando 10 e está saindo 7, quanto que fica em cima desse resistor? 3 volts. Por isso que se chama DDP, é a diferença de potencial, ou seja, diferença 10 menos 7. Então aqui nesse resistor tem 3 volts. Aqui nesse segundo resistor está chegando 7 volts. A gente sabe que aqui tem que dar zero. Por que zero, professor? Ué, porque aqui não está saindo 10? Aqui tem que ser zero, porque senão a fonte não seria de 10 volts. Ele pega a diferença desse em relação a esse, aqui é 10, aqui é zero. Então aqui é zero. Zero também é aqui embaixo no ponto B. Se aqui está entrando 7, aqui tem zero, ele compara. Ué, aqui está 7, aqui não sai nada, então esse resistor está pegando 7 volts. E a gente conclui então que os dois resistores, né, um pega 3, outro pega 7, vai totalizar os 10 volts. Ou seja, componentes em série, a soma deles tem que dar a soma total da fonte que está alimentando ele. Beleza? Bom, pessoal, e agora a gente vai ver na prática, por que não, né? Olha o que a gente tem aqui. Dois resistores, um atrás do outro, na configuração em série, e ambos são do mesmo valor, 1000 e 1000, né? Marrom, preto e vermelho. E eu vou medir aqui a tensão que chega nos dois, ou seja, a tensão que vem da fonte. Eu venho aqui e olha o que acontece. Vou marcar aqui os valores, o preto no preto, o vermelho no vermelho, e a gente vê que ele marca 10 volts, perfeito? O que acontece se eu inverter as pontas? Vai acontecer isso daqui, ó. O preto está no vermelho, o vermelho no preto, aparece o sinalzinho de menos lá na frente, dizendo, ó, você inverteu a polaridade, tranquilo? Mas não queima o aparelho digital. Se você, por acaso, agora que eu sei que é 10 volts, coloca numa escala menor, vou colocar na escala de 2 volts. Olha o que ele vai indicar, ele vai simplesmente a falar que, ó, OL, overload, ou seja, o valor está muito acima do que ele mede. Então você tem que tomar cuidado, porque se você pegar um valor muito acima do que a escala aguenta, ele também pode queimar, certo? Aí no caso eu peguei uma de 2 volts, a escala é de 10, então tudo bem. Vou voltar na minha escala normal, que é até 20 volts, tá? E agora a gente vai fazer a medida de cada resistor. Lembrando que os dois resistores estão em série, né? Então olha o que vai acontecer. Eu vou medir o primeiro resistor, que é de 1K, e ele vai me dar, olha lá, deu invertido de novo, volta, você troca simplesmente. Está me dando 5 volts, tá? Ó, estou medindo a entrada dele com a saída dele. O total são quanto? 10 volts. Agora eu pego só um, 5 volts. Eu vou pegar o outro e ele também é o mesmo valor. E olha que interessante. 5 volts. Então o que a gente conclui? Que numa escala em série aqui, né, numa ligação em série, se os resistores forem de valores iguais, cada um vai pegar
a tensão igual também. Então são 10 volts, cada um vai ficar com metade. Ah, então quer dizer que aqui fosse 100 ohms, aqui fosse 100 ohms, aqui ia ser 5, aqui ia ser 5. Se fosse 1 mega e 1 mega, aqui ia ser 5 volts, aqui ia ser 5 volts. Bom, pessoal, agora olha o que eu fiz. Eu mantive o mesmo resistor de 1K aqui, agora coloquei outro resistor de 2K2, ou seja, o resistor que é o dobro do valor do anterior. Então esse aqui é de 1.000, esse aqui é de 2.200. Esse é o dobro desse. Olha o que vai acontecer na relação de tensão entre os dois. Aqui, ó, você lembra que aqui deu 5 e 5 porque era igual. Agora olha quanto vai dar aqui. 3 volts no primeiro, tá vendo? De 1.000. E esse 2K2, quase 7 volts, 6 e um pouquinho. O que a gente conclui? A gente conclui o seguinte, que esse resistor é 1.000, esse aqui é 2.000, é o dobro. Então a gente percebe que a tensão no que é o dobro do valor em ohms, também vai ser o dobro do valor desse aqui. Então se esse é 1.000, esse é 2.000, o valor é o dobro. A tensão em cima do maior também vai ser o dobro da tensão em cima do menor. E agora, pessoal, olha só que interessante. Aqui continua sendo o resistor de 1.000 e aqui é o resistor de 10.000, tá? Olha só, marrom, preto, laranja. Também, esse resistor é 10 vezes maior do que esse. 10.000, 1.000. Vamos ver a relação de tensão entre eles? No primeiro, 0,9 volts. No total são 10, correto? 0,9 no primeiro, que é de 1.000. Esse é 10 vezes maior, 10.000. Vai dar 9 volts, ou seja, 10 vezes o valor maior do que ele. Esse aqui deu 0,9. Esse resistor, que é 10 vezes maior, vai pegar uma tensão 10 vezes maior. Então, qual é a conclusão que você tira sobre isso? Que quanto maior for o valor do resistor, maior vai ser a tensão que você vai medir em cima dele. Legal, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo a gente volta com outro vídeo aí bacana para a gente ver. Muito obrigado!